Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Meus irmãos, no dia de hoje, dia 6 de maio de 2021, em um grupo de WhatsApp, estivemos conversando sobre o envolvimento da igreja com a política e vice-versa, o envolvimento da política com a igreja. E eu aprendi e eu acredito, levando em consideração tudo aquilo que a Bíblia ensina, que cada coisa tem o seu devido lugar. A política ela é algo muito importante para a vida das pessoas de forma individuais e também coletiva. A política ela molda a sociedade. A política é de extrema importância. Porém, eu acredito, eu fui ensinado assim, acredito, e lendo a palavra de Deus eu entendo desta forma, que dentro do espaço da igreja, seja ele dentro do templo, né, da construção do prédio da igreja, no seu pátio, no seu território, tudo quanto está ali, tudo quanto foi comprado, adquirido, foi adquirido através de dízimos e ofertas dos fiéis, e nada que exista dentro deste espaço deve ser usado com fins políticos, nem mesmo para beneficiar alguma pessoa que seja membro da igreja, nem mesmo para beneficiar um candidato, um político cristão. A política tem o seu devido lugar e a igreja tem o seu devido lugar. A pessoa deseja ser político, deseja ganhar votos, ele deve fazer isso de forma honesta, né? Fazer a sua campanha política mais distante da igreja. E eu entendo que quando um líder, um religioso, uma pessoa que exerce ministério, ele deseja entrar para a política, ele deve renunciar o seu ministério e cuidar da política e se envolver com a política de forma honesta, correta e defender aquilo que ele acredita e defender aquilo que é bom para o seu eleitorado. Mas muito bem, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns textos bíblicos onde fica bem claro o comportamento do típico político, o comportamento daquele religioso que é bajulador de político, que procura bajular o político para tirar benefícios da política, e o comportamento daquele que é verdadeiramente um servo de Deus. Para isto, meus irmãos, eu vou fazer a leitura em alguns textos no livro de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria de fazer a leitura em uma seção do livro de Atos, que inicia-se no capítulo 23 e no versículo de número 27 do livro de Atos, quando a palavra de Deus vai falar a respeito da prisão de Paulo. Paulo esteve preso e esta prisão, de certa forma, evitou que os judeus viessem a matá-lo, né, porque ele estava em Jerusalém, os judeus se amotinaram para tirar a vida de Paulo, e Paulo foi recolhido, Paulo foi detido em uma prisão romana, né? E isso, de certa forma, evitou que os judeus tivessem acesso a Paulo e viessem a tirar a vida de Paulo. E eu não vou aqui fazer um relatório do acontecimento para não ficar muito longo o comentário. Mas, por exemplo, no capítulo 23, versículo 27 do livro de Atos, nós encontramos a fala típica de um político. Nós encontramos a fala do tribuno romano, né, chamado Cláudio Lísias, né, ou Lísias, né? Esse tribuno, ele escreve uma carta ao governador Félix para enviar esta carta juntamente com Paulo até o governador Félix. Lembrando que Paulo estava preso e Paulo iria ser ouvido pelo governador, interrogado pelo governador, enfim. E quando ele escreve essa carta,
Olha o que ele diz no capítulo 23 de Atos, versículo 27. Ele diz assim: este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Esta é a fala típica do político. Eu o livrei, eu o ajudei, ele só está vivo por causa de mim, ele só está com vida porque eu livrei ele, eu ajudei ele. Esta é a fala típica do político. O político reivindica para si a autoria, o mérito de alguma coisa. Aí, meus irmãos, não entrando aqui no assunto como um todo, para não ficar um vídeo muito longo, nós vamos agora para o capítulo 26 do mesmo livro de Atos dos Apóstolos. No versículo de número 22, Paulo agora está discursando em sua defesa perante o rei Agripa. Capítulo 26 do livro de Atos, versículo 22. Paulo está fazendo também um relatório. Mas veja a diferença do relatório apresentado pelo tribuno Cláudio Lísias e a diferença do que Paulo fala. Enquanto o político, enquanto aquele que exerce um cargo político, militar, diz, eu o livrei, no capítulo 26, versículo 22 do livro de Atos, Paulo diz assim: mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Veja a diferença entre o político e aquele que realmente é um servo de Deus. O político diz, eu fiz, eu livrei, é por minha causa, eu tenho mérito. Enquanto isso, o servo de Deus, ele diz, mas alcançando o socorro de Deus. Ou seja, foi Deus quem fez, foi Deus quem me ajudou, foi Deus quem me socorreu. Isso nos remete, irmãos, claramente para o Salmo de número 121. Quando a palavra de Deus diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, o meu socorro vem da política, o meu socorro vem do homem, o meu socorro vem daquele que tem poder nas mãos. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Louvado seja Deus por isso. Então veja o contraste entre um discurso do político e o discurso do verdadeiro servo de Deus. Não é isso que nós estamos vendo atualmente? Quantas pessoas dizendo, olha, nós temos que votar neste ou naquele político, porque ele é cristão, ele vai nos defender, ele vai nos ajudar, ele vai lutar pela igreja, ele vai beneficiar a igreja desta ou daquela outra forma, ou até mesmo dizendo, olha, vamos votar nesta pessoa, porque esta pessoa é favorável à igreja. Meu irmão, se Deus não for pela igreja, se Deus não zelar pela igreja, quem é o homem que fará isso? Quantas e quantas vezes nós estamos vendo aí homens que são eleitos com o discurso de serem cristão, com o discurso de serem honestos e envergonhando a obra de Deus, envergonhando a causa de Deus, trazendo desprezo, trazendo zombaria para a obra de Deus. Agora, irmãos, eu vou apresentar mais um versículo bíblico, mais uma seção de versículos bíblicos que mostra o típico comportamento do religioso bajulador de político. Apresentamos a fala do político, apresentamos a fala daquele que é o fiel servo de Deus e agradece sempre a Deus e atribui sempre a Deus os livramentos. E agora eu vou apresentar o típico papel do religioso que é bajulador de político. Na mesma sessão, na mesma história, depois você pode ler com mais calma, mas eu gostaria de ler com você, na mesma sessão,
no capítulo de número 24 do livro de Atos, quando os judeus se apresentam perante o governador Félix para acusar o apóstolo São Paulo, para tentar incriminar o apóstolo São Paulo. E a Bíblia Sagrada diz que o sumo sacerdote, que os religiosos judeus contrataram, trouxeram junto com eles um orador profissional, uma pessoa que tinha a capacidade de persuasão, de fala, de oratória, por nome de Tértulo. E no versículo 2 do capítulo 24, a Bíblia diz assim: e sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo... A acusação começa assim, olha, ao invés dele já ir direto à acusação contra Paulo, ele massageia o ego do político que estava ali o ouvindo, que estava ali tomando o relatório, o interrogatório. Ele diz assim, olha, visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix era um governador, com todo o agradecimento o queremos reconhecer, mas para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Aqui então nós temos 3 tipos de pessoa. Temos o político, que reivindica para si a autoria de todas as coisas boas. Temos o servo de Deus que reivindica, ou seja, que direciona, né? que atribui, que direciona a Deus as coisas boas. E agora nós temos um típico orador profissional, contratado para acusar o apóstolo Paulo, e que, ao iniciar a sua acusação, ele vem com um elogio, com uma bajulação a um político que poderia lhe beneficiar de alguma maneira, de alguma forma. Então nós vemos isso claramente na Bíblia e nós vemos isso claramente em nossos dias. Quantos religiosos, e agora eu estou falando aqui em todas as religiões, inclusive no meio evangélico, quantos líderes religiosos são bajuladores de político, bajulam os políticos, enaltecem os políticos, dão toda a liberdade aos políticos, inclusive dentro do templo, tudo para quê? Na intenção de obter favor, obter benefício. Que o Senhor Deus nos guarde, que o Senhor Deus nos livre de tal comportamento. Fiquemos com o exemplo de Cristo, fiquemos com o exemplo dos santos profetas, fiquemos com o exemplo dos santos apóstolos, que souberam separar muito bem o que é religião, o que é espiritualidade, daquilo que é mera, passageira e infinitamente menor, que é a política, se comparada com as coisas espirituais. Lembremos-nos de Daniel. Daniel foi extremamente importante em sua época, mas quando Beltesazar estava dando os seus banquetes aos poderosos, aos ilustres da época, Daniel lá não estava. Foi chamado depois para resolver uma situação que aconteceu, mas lá ele não estava. Não estava lá elogiando, bajulando, e não estava lá também sendo elogiado e bajulado a troco de favores. Que o Senhor Deus nos guarde, nos livre, que o Senhor Deus guarde o ministério, a igreja como um todo. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.